Eu jurava que a trilogia teria sido encerrada, porque depois de 3 vídeos sobre o Zion Williamson, um deles sendo o maior marco desse canal, que até hoje é o trailer desse canal, quase 800 mil visualizações na horizontal, só falando sobre o assunto Zion Williamson, e um react do Jota reagindo ao meu vídeo, eu facilmente posso dizer que eu, Psico ABC, sou pós-graduado em Zion Williamson. Mas do mesmo jeito que a Selic se manteve a 15%, a renda fixa do canal veio aparecer mais uma vez na internet e eu venho aqui mais uma vez falar sobre esse assunto. Até porque dessa vez Zion Williamson não só está mais magro do que teve em toda a sua história, como também está completamente diferente do que todas as outras 3 vezes que eu falei dele. Mas mesmo assim, uma coisa que nunca muda são os membros do canal que apoiam o meu trabalho, tamo junto nessa aí, fechadão sempre. E você também pode mostrar que é fechadão comigo com apoio simbólico ao meu trabalho, que você pode ser virando membro do canal, conferindo tudo no primeiro comentário fixado, se você tiver preguiça de abrir a descrição. E do mesmo jeito que eu introduzi todos os vídeos, eu preciso introduzir nesses também para as pessoas que estão perdidas ou não tem tamanho da dimensão que era Zion Williamson no ensino médio. O hype do Zion Williamson era maior do que o Cooper Flag. Provavelmente o único hype que conseguiu superar Zion Williamson é o Victor Wembanyama. E isso que o Victor Wembanyama é um pivô de 2,21 m que arremessa de 3, que sabe driblar e em 6 jogos quebrou todas as marcas colocadas por LeBron James, Carmelo Anthony, Hakeem Olajuwon, só lendas da história do basquete. Já o Zion Williamson, o hype dele absurdo no ensino médio era simplesmente por ele realmente ser o próximo LeBron. E eu sei que toda hora aparece um futuro LeBron, um futuro Curry, um futuro alguém lendário da NBA, um futuro Michael Jordan na mídia. Eu fiz um vídeo sobre o caso do Julian Newman antes de falar do Zion Williamson. Eu sei bem melhor do que todo mundo que esse papo de futuro tal cara é furada, mas Zion Williamson era verdade. Esse moleque não só tinha médias quase idênticas ao do LeBron James na época do ensino médio. Pra quem não sabe, LeBron James não jogou a faculdade, então só dá pra comparar ele até o ensino médio mesmo. Como ele tinha partidas que era até mesmo melhor. O dia mais normal do Zion era fazer 45 pontos e 20 rebotes uma partida. O toco mais fraco que ele tinha era batendo a cabeça na tabela. O highlight mais fraco dele era meter um 360 no contra-ataque. Esse cara fazia uma partida e parava a internet por meses. Ele tinha a força que o LeBron James tinha, ele tinha a explosão que o LeBron James tinha, ele não era lento para um cara que tinha o peso dele, por mais que ele era assim, mais pesado. Ele tinha a leitura de jogo, tanto na defesa quanto no ataque, que o LeBron James tinha. Ele só não era um baita arremessador ou um baita armador de jogadas, mas até aí o LeBron James só foi ficar bem mesmo de arremesso depois de entrar na NBA. O Zion era a cópia 1 por 1 mais pesada e um pouco mais baixo do LeBron James na época do ensino médio. Ele tinha o talento e o hype, ele era o futuro do basquete. E ele provou ser tudo isso quando foi na faculdade. Pra vocês terem ideia do quão absurdo era o hype do Zion Williamson na universidade, ele só precisou jogar 1 ano da faculdade pra ser o número 1 do draft da classe dele, e a única coisa que ele não ganhou foi o campeonato da NCAA, mas meu amigo, tudo que o nome dele foi envolvido ele venceu. Não teve um único prêmio que o nome dele estava na lista que ele não ganhou. Se o nome Zion Williamson era citado, o prêmio era dele. Em uma temporada ele quebrou o recorde de mais nomeações em uma temporada. O Barack Obama parava para assistir o jogo dele. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E mesmo com tudo isso, o capítulo mais marcante do Zion Williamson na faculdade não foi o fato de que tudo que ele encostava ele vencia, ou então os 360 no contra-ataque na universidade, ou o fato de Duke ter tido a tríade dos jogadores mais apelativos do colegial, ou então aquele toco que o Zion Williamson quase passou a altura inteira do maluco só para dar um toco. O momento mais icônico do Zion Williamson na faculdade, e que infelizmente afetou para o início de rookie dele ser um pouco tardio, foi quando em uma troca de direção simples, sem muito exagero, o tênis dele explodiu no pé. O Zion era sim pesado, o Zion era tido como um pouco overweight para a categoria dele, mas não é como se ele fosse o Troy Jackson. A gente tá falando do futuro da NBA. Se o seu tênis não aguenta o peso do cara, você nem deveria estar no pé do cara. Tanto que, ironicamente, isso nunca tinha acontecido antes do Zion Williamson, mas aconteceu mais 2 vezes na NBA depois. E só com esse momento, com esse frame, com esse incidente sendo transmitido ao vivo, a Nike teve um prejuízo nas suas ações de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares para uma empresa multinacional. Esse era o hype do Zion Williamson. Me fala, quando o Cooper Flag fez alguma cócega igual o Zion Williamson fez na época da faculdade? Uma pequena correção, tá? Eu fui confirmar o valor agora, porque como eu falei, eu sou o PhD de Zion Williamson, então
então eu tô fazendo esse vídeo inteiro de cabeça, mas eu fui confirmar pra ver se a informação estava correta, e não, ele não deu um prejuízo de 100 milhões de dólares, tá? O prejuízo dele foi de 1 bilhão pra Nike, 1 bilhão. Aqui, ó, se você não acredita em mim, aqui, ó, CBS, mídia americana, a luz não vai deixar, mas tá aqui, ó, 1 bilhão. Me fala quando o Cooper Flag fez alguma cócega nesse nível. Tanto que foi esse incidente que depois de ele ser draftado para NBA como o primeiro escolhido no draft e jogar na Summer League, ele teve que acabar ficando afastado por causa de uma lesão, justamente iniciada por esse tênis ter sido explodido. E foi a partir daí que começou algumas piadinhas sobre o sobrepeso do Zion, porque quando o Zion foi draftado, os olheiros já tinham um pouco de medo sobre a questão do físico dele. Eu sempre faço essas comparações nos vídeos, mas eu vou fazer de novo aqui para vocês poderem construir a imagem. Shaquille O'Neal é um pivô histórico, certo? O Shaquille O'Neal, mesmo sendo altamente pesado quando estava no Lakers, ele entrou para NBA muito mais magro, sendo que ele é um cara maior que o Zion Williamson. Zion Williamson entrou mais pesado do que o Shaq foi draftado, por exemplo, mas mesmo assim, mesmo sendo esse cara mais pesado, ele era extremamente forte. Então, por mais que alguns olheiros viam como um problema o peso dele, o New Orleans Pelicans quis apostar nele mesmo assim. Até porque qualquer time pesado apostaria nele, porque ele é uma força imparável. Ele provou isso no high school e provou isso no ensino médio. Mas foi justamente essa questão do sobrepeso que começou a gerar o burburinho aí na época que ele ficou sentado fora da Summer League. Porque sempre que ele sentava e esperava os jogos, estava de fora da escalação, no banco do time, dava pra ver que ele tava mais com uma pancinha de pai de fim de semana do que um shape de atleta. Porém, todos os comentários foram calados quando ele teve sua estreia de novato. Já adiantando aqui, ele nunca jogou uma temporada completa, tá? A temporada de novato dele não foi exceção, o que infelizmente é muito triste, porque assim que ele voltou a jogar, ele teve performances tão absurdas que quebrou recordes de primeiros jogos que não eram quebrados desde Michael Jordan. Esse era o nível de quão bom era o Zion Williamson em quadra. Tanto que no primeiro jogo, o Zion Williamson, que foi conhecido por enterrar, por dar doco, por ser explosivo, não ser um cara que chutava de longe, não ser um cara que driblava, não ser um cara que armava, meteu 4 cestas de 3 seguida, acertando todos os 4 arremessos de 3 que ele teve. O cara que era conhecido por meter 360 estreou acertando todas as cestas de 3 dele. Simplesmente explodiu a cabeça de todo mundo. Porém, depois de ter essa grande ascensão que todo mundo ficou maluco, falou, meu Deus, que hype, esse cara é monstruoso. Tanto que eu aposto dinheiro aqui. O cara só não disputou o título de novato do ano porque ele teve esse tempo fora do ano de novato, senão ele com certeza ia estar na corrida. Mas foi logo depois desse auge absurdo, que tivemos a primeira queda do Zion Williamson, que foi onde começou toda a conversa de ser o cara que quase comeu a carreira dele pra fora da NBA. Todas as minhas thumbs sugerem isso, e eu não sou nunca fazer isso, procure na gringa e procure no Brasil. Todo mundo seguiu a mesma linha de ideia sobre o assunto, que foi o seguinte: o Zion Williamson teve uma fratura no pé, principalmente para um cara pesado. A única coisa que poderia ser pior do que o pé seria o joelho, porque são as duas partes que são as mais sensíveis e que suportam o seu peso no chão. Mas aí essa fratura, que era para ser algumas semanas, começou a ser adiada para mais alguns meses, depois que a deadline ali, o limite, a data que ele voltaria não foi atingida, para depois que começou a ser atingido esse novo período de mais alguns meses que deram, terem adicionados mais meses, até o ponto que ficou tão absurdo que o pé dele não recuperava de jeito nenhum, que depois eles tiraram ele de vez da temporada, ficando de fora de uma temporada completa, inclusive que foi a 2021-2022. E por que essa foi a maior queda que começou os assuntos? Não só ele não conseguia se recuperar, ou seja, ele não conseguia voltar em quadra, como ele começou a parecer cada vez mais imenso. E quando eu falo cada vez mais imenso, é literalmente ao ponto do Shaquille O'Neal, do Chuck, na verdade, do Chuck falar em um vídeo de transmissão que mostrava o Zion correndo pesado, cansado, pesado no nível, tipo assim, você via o Zion correndo e você se sentia cansado só de ver. Chegar no nível do Chuck dizer que parecia que o Zion era um filho dele com o Shaquille O'Neal. Esse é o nível de ashamed que chegou na mídia pela situação do Zion. O Zion tinha engordado muito, ele não conseguia parar de comer, tanto que ele falou isso quando apareceu no podcast do Gilbert Arenas, que um dos motivos que fez ele não conseguir parar de comer é que um cara que tinha vindo de tanta pobreza, não tinha tanto dinheiro, deu a entender que chegou até a passar fome. Quando tem acesso a tanta coisa, comida era um dos luxos que ele queria ter, que foi privado dele quando ele não tinha o dinheiro que ele tinha. Porém, me parece que o bullying não foi o suficiente quando ele me aparece em uma propaganda de refrigerante quase do tamanho do assento inteiro do sofá que ele tá sentando. Agora, a Mountain Dew também merece um pouco de vergonha nessa propaganda. Aqui do lado do Zion, eles me colocaram o Zach LaVine. Esse moleque era só osso e me tacaram
ficaram do lado do Zion, que parecia tudo menos um atleta profissional. E foi nessa época que foi o pico de ele passar a vergonha, de falar que ia comer a carreira fora. Eu vou tentar acelerar um pouco, porque pela gravação aqui eu não vou chegar no ponto do emagrecimento tão rápido se eu der tanto detalhe. Porém, aí ele voltou a emagrecer. E foi na temporada, me dá uma licença, 23 e 24 que ele mais surpreendeu. Ele não voltou da fratura depois dessa temporada 23 e 24, ele jogou alguns jogos da NBA e mostrou que as críticas fizeram efeito, porque ele voltou mais magro, voltou continuando explosivo, voltou podendo atacar de novo com o jogo que ele tinha, porém ele teve mais uma lesão. Ele teve uma lesão aqui na parte de trás da coxa, que fez a temporada dele ser reduzida a 29 jogos logo depois que ele voltou da lesão do pé. Porém, quando ele recuperou dessa lesão aqui da coxa, ele jogou 70 jogos, o maior recorde da carreira dele. E não só fez toda a diferença dele em quadra, um cara que não estava encostado, que não estava comendo, que estava treinando e que depois de conseguir emagrecer, depois desse ato que ele ficou parado, voltou mais forte ainda, e isso é um padrão do Zion. Sempre que ele aparecia gordo, sempre que ele aparecia com lesão, ele voltava em quadra sempre mais forte, mais explosivo. Ele conseguiu ajudar o Pelicans, que montou todo o time em torno do Zion Williamson, a chegar ao play-in, chegou a ganhar o play-in, só que nos segundos finais contra o Lakers, ele teve mais uma lesão, que não só tirou ele do próximo jogo do play-in, que foi onde o New Orleans Pelicans foi eliminado, como fez ele ficar afastado de novo na temporada seguinte. E durante todo esse processo, nisso, ele já tinha se desentendido com o Pelicans. O J.J. Redick falou que quando o novato foi para o time, ele não quis nem conversar, ele não tinha postura de homem da franquia. Começou aqueles papos também de que a família não estava feliz, toda aquela polêmica envolvendo o Zion, na parte técnica do Pelicans, começou a ficar pior ainda. Inclusive, o Pelicans poderia ter se livrado do Zion, porque quando eles fizeram a renovação de contrato, o peso do Zion era tanto um problema que eles colocaram uma cláusula de limite de peso na renovação de contrato dele. Ele foi a primeira superestrela draftada que os caras tiveram que colocar uma fórmula que, caso ele passasse desse peso, ele perdia o direito de se manter no time. Esse é o nível da dor de cabeça que foi o peso. Porém, dando esse super resumo, por que agora parece diferente o Zion estar magro? Finalmente o tópico que eu quero abordar nesse vídeo. Se você quiser 100% dos detalhes, tem vídeo de quase 20 minutos do canal falando de tudo. Eu vou deixar aqui no izinho todos os 3 vídeos fixados. Só conferir um deles que você vai ver. Esse eu vou me focar mais até para as pessoas, para centenas de milhares de pessoas que já viram falando sobre isso. Focar mais agora no retorno dele, porque agora dessa vez que está magro parece diferente. Primeiro, sempre que o Zion Williamson emagrecia, ele só, como eu posso dizer, desinchava. Porque ele sempre foi forte, ele nunca foi obeso, ele sempre foi muito forte. Só que ele era um cara que aparecia com o braço assim de merendeira, tá ligado? E aí quando voltava pra pré-temporada, ele voltava musculoso, com os músculos definidos, até ele se machucar e acabar engordando de novo, não conseguia parar de comer. Menção honrosa aquela vez que ele mostrou a tatuagem, ele tava com a pancinha de novo. Porém agora o Zion não desinchou, ele não só emagreceu, ele diminuiu. O ângulo dessa foto aqui do ensaio parece que ele é só osso, ele tá absurdamente muito magro. E sem contar que agora, pelo que o Pelicans, pelas narrações que a gente teve ali, tanto do Pelicans quanto do Joe Dumas, que é o cara que tá comandando o Pelicans agora, o Zion Williamson simplesmente só não ficou na academia e fez uma dieta rigorosa. Todo o mundo físico do Zion Williamson em torno dele foi alterado para ele ter mais resistência. Ele mesmo disse que os exercícios agora para fazer ele emagrecer, queimar gordura, não foram ir pra academia e correr e fazer aquele trabalho técnico de sempre. Foi lutando boxe e outra luta que eu esqueci, eu vou ficar devendo, mas vou colocar na edição, fazendo atividades que ele realmente viu gosto, ele realmente viu vontade de treinar, e que outras estrelas, como o Giannis Antetokounmpo, fazem também na sua rotina, para pegar coordenação, para pegar fôlego e também para queimar a gordura. Para vocês terem ideia do quão impactante a mudança do Zion Williamson, ele parece estar com o mesmo braço do Jordan Poole. E eu quero fazer um adendo, eu não fazia ideia que o Zion Williamson tinha a mesma altura do Jordan Poole. A NBA é maluca, do nada uns armador de 2 metros de altura, uns pivô de 1,98, é doideira. E durante toda a estadia do Zion Williamson no Pelicans, o Pelicans sempre apostou tudo no Zion. Todo o elenco que foi montado pelo Pelicans foi pensando em um Zion como coração da equipe, o que dava certo quando o Zion poderia ser coração da equipe. Quando o Zion estava em quadra, ele realmente fazia toda a diferença, todo o core, o trabalho que eles fizeram, como o Lonzo Ball, que eu sempre falo. O Lonzo Ball foi draftado pelo Lakers e foi o Pelicans que corrigiu o arremesso dele. Essa era a determinação que o Pelicans estava em torno de construir um time para o Zion. Só que o Pelicans também é culpado porque mesmo fazendo todo esse planejamento em volta dele, eles nunca ficaram próximos ou quiseram lidar com o Zion, vamos dizer assim. Porque o que eu quero dizer? O Pelicans, quando o Zion estava fora, nunca fez um trabalho mais próximo com ele, igual ele tá fazendo o trabalho agora de atividades mais físicas que ele goste. O plano da dieta, por exemplo, o Pelicans não controlou nada da dieta dele. O Zion fazia tudo por conta, não tinha um acompanhamento igual o Doncic que tá tendo agora, por exemplo, mais próximo e mais adaptado para ele chegar mais forte no
Lakers. O Pelicans simplesmente encostou o cara. Queria que ele voltasse, mas também não ficava próximo dele. O que também é algo que eu sinto que vai mudar, vendo as informações que eu peguei e a conferência, por causa de Joe Dumas. Todas as narrativas dos técnicos anteriores falavam aquela resposta formal. Não, o Zion vai voltar porque ele tá bem, ele está contente, ele está pronto, está alegre. Aquela resposta padrão de qualquer mídia jornalística. A primeira frase do Joe Dumas foi: eu falei pro Zion Williamson, existe talento, existe grandeza. Não dá pra ter grandeza sendo bunda mole. Meu amigo, quando ele soltou essa bomba, eu falei, meu Deus do céu, a postura em torno do Zion mudou. Ele nunca ouviu isso na vida dele. Ele sempre foi o cara encostado ali que ninguém queria mexer, que ninguém deu reality check. E só essa resposta do Joe Dumas pra mim já muda muita coisa. Porque nunca falariam esse tipo de coisa em uma conferência, em uma press conference, do Zion Williamson. E o Joe Dumas foi lá e soltou essa, sem ser ofensivo, sem nada. Mas a gente tá vendo um retorno do Zion mais magro, mais capacitado, fazendo mais atividades físicas de resistência. E o problema do Zion Williamson nunca foi pegar peso. O problema do Zion Williamson nunca foi na academia ficar bombado, e sim ser resistente às lesões. Coisa que eu sinceramente acho que essas duas novas atividades vão trazer pra ele. E simplesmente agora o Joe Dumas solta uma resposta completamente diferente de todos os outros anos que aparece com o Zion magro. E o Zion agora parece estar tão diferente no semblante dele que ele soltou algo que ele nunca falou em nenhuma das vezes que ele apareceu magro. Que ele se sente tão bem ao ponto da última vez que ele lembra estar desse jeito ter sido na época do colegial, justamente o maior auge da carreira dele, infelizmente. Isso é uma resposta tão absurda pra você que viu o Zion Williamson nas outras temporadas, porque ele também sempre dá as respostas padrões. Ele nunca se sentiu tão bem falando do processo dele de recuperação fora a quadra, ao ponto de lembrar daquela época que ele destruía todo mundo, com o treinador soltando as palavras que soltou. Lembrando que a gente está falando de Joe Dumas, o mesmo cara que foi campeão 2 vezes com Bad Boys Pistons, onde uma delas ele foi MVP das finais, e o mesmo cara que, quando foi chamado de louco, construiu o Detroit Pistons de 2004, simplesmente um dos underdogs mais absurdos da história da NBA, que também temos um vídeo no canal, inclusive. Porém, ainda existe algo muito alarmante sobre Zion Williamson. Até o momento, ele ficou fora de 55% dos jogos dele. Isso significa que de todos os 5 anos que ele ficou na NBA, ele jogou só 214 partidas e ficou fora de 258. Ele está há mais de 5 anos da NBA e jogou só 2. Isso é muito grave pro Zion. Ele pode estar feliz o que for, o ambiente pode estar diferente, o treinador pode ser mais real, o preparo dele pode ser diferente, mas ele há muito tempo não sabe o que é um confronto de NBA. Sem contar que a última vez que ele chegou perto de jogar uma temporada inteira foi no ano passado, o que é muita coisa agora que a gente vai começar a temporada do fim desse ano e início do próximo. E a gente tem algumas mídias aí já rolando sobre a volta do Zion, uma coisa que eu gostei muito, que vocês podem não concordar com a minha análise, mas tem um treino onde ele parece estar bem confortável trabalhando arremesso de meia distância, e uma coisa que é pouco considerado sobre o Zion, ele tinha sim um bom aproveitamento de arremesso para o jogador, da performance dele, que a força dele era usar a força bruta embaixo do garrafão. Ele não era nem o Stephen Curry, nem o Ray Allen, mas sabia sim utilizar ali a meia distância, e parece que o entrosamento com o Pelicans agora tá diferente. Ele parece estar mais próximo do Jordan Poole, por exemplo, que é o nome que sobrou pro Pelicans. A situação tá difícil pros torcedores de New Orleans também. Nunca foi fácil também, né? Desde a época que o Chris Paul teve a maior lavada dos playoffs da história, nunca foi fácil pra vocês. E realmente o Zion Williamson magro é sim mais uma das lendas da NBA, como Ben Simmons arremessando de 3 e o Luka magro voltando pra abalar a liga. Mas do mesmo jeito que a gente já viu na Euroliga, também fiz um vídeo sobre o assunto que eu falei depois, o Luka magro pra abalar a NBA parece real, enquanto o Ben Simmons tá quase fora da NBA de vez. A lenda do Zion Williamson magro parece estar mais perto do Luka magro do que o Ben Simmons. Zion Williamson saiu de 330 pounds para 264. Eu não sei quanto é isso em quilos, mas é muita coisa. Ele nunca teve uma mudança tão drástica, tão chocante, e ele nunca pareceu tão feliz, tão envolvente com o time. Já teve pós-temporadas que ele nem se apresentou pro treino, ele nem se apresentou pra reunião da equipe. Tava tudo pronto pra ele de vez ser um talento mais desperdiçado da NBA. Algo que ele já foi, porque o tempo que ele perdeu quando entrou na NBA era pra ele estar mais próximo do LeBron James do que o Wembanyama, por exemplo. Era pro Zion ser o novo roçador da NBA, não os europeus. Pros americanos que reclamam tanto que precisam ter uma imagem americana pro jogo americano, Zion Williamson é a maior esperança e infelizmente aconteceu tudo o que aconteceu. E ele não vai conseguir mais recuperar isso de volta, mas parece que agora com o shape que ele tá, com a situação que ele tá, ele ao menos vai se aproximar de talvez pelo menos trazer o retorno daquilo que ele foi investido. Lembrando, sempre que ele retornava em quadra,
outra, ele retornava mais dominante do que quando ele ia fora. Mesmo o Zion quase comendo a sua aposentadoria da NBA, não teve nenhum momento que quando ele retornava, ele não chocava o mundo da NBA, ele não mudava o time dele. Se você viu em algum lugar que quando ele voltava ele era decepcionante, é uma mentira. A única coisa que ele realmente decepcionava é que ele nunca vai chegar perto do hype que ele teve um dia, do potencial, do talento que ele tinha. E se meu amigo, mesmo ele voltando com as polêmicas, bolado, sem emagrecer tanto quanto ele tá agora, ele ainda conseguia cravar na cabeça de todo mundo, tirar a bola da mão do Giannis e meter dunk nos caras, imagina um Zion com menos de 60 pounds, meu amigo, sendo comandado por um cara genial igual o Joe Dumas e parecendo estar num nível de entrosamento com a equipe que ele nunca se sentiu tão bem antes. Se a gente já sabe que é certo que quando ele voltar a pisar na NBA ele já vai abalar as estruturas do jogo, imagina alguém com a leveza que o Zion Williamson está agora, em todos os sentidos. Olha a foto dele. Graças a Deus falta pouco para a temporada da NBA voltar e a gente vai poder botar à prova se isso realmente vai acontecer. Nunca é bom apostar todo o seu dinheiro no retorno do Zion Williamson pós-lesão, porque pouco tempo depois ele pode se lesionar, é um histórico de 5 anos jogando só 2. Mas se fosse alguma vez apostar que tudo seria diferente, é dessa vez que ele tá tomando Ozempic. Um dinheiro muito mais mal gasto do que se ele fosse membro do canal, já que com essa lista de lindos que já apoiam o meu trabalho, você pode se juntar a um deles também, podendo apoiar que eu traga mais notícias, mais comentários, mais histórias e mais entretenimento no mundo basquete, desse jeito descontrariado. Quantos youtubers você conhece que grava de pijama com uma galinha numa tela verde com a cama de fundo? Ninguém. Inclusive aquela minha placa de 100k, muito linda, vou ganhar outra com MMA agora, graças a Deus. Mas se por menos de uma garrafa d'água você não pode apoiar o meu trabalho, você pode fazer seu cosplay de duro se inscrevendo no meu canal e ativando o sininho. Na teoria vocês deveriam receber todos os vídeos quando sair assim que ativam o sininho, mas os únicos que realmente podem garantir que recebem é quando eu mando lá no Telegram para os membros, sendo que agora eu vou criar um canal no WhatsApp também que muito mais gente usa e assim vocês podem participar também. Comente Ozempic se você ficou até aqui para eu saber quem assiste até o final e comente também qual a sua opinião do retorno do Zion Williamson. Você acha que vai dar bom? Acha que vai dar ruim? Você é um torcedor do Pelicans? Meus pêsames a você. Aqui em cima temos o último vídeo doc do canal contando a história de Jeremy Gorrier, esse moleque de 14 anos, já tem 2,24 m e pode chegar a 2,40 m quando for pra NBA, o que esses moleque tomam no Canadá que faltou pra mim que tem 69, e aqui o último vídeo de atualizações e notícias pra você que gosta mesmo do esporte NBA, que é sempre estar informado. Muito obrigado, você ficou até aqui, eu sou o Psico ABC, tamo junto e tchau, falou!